Olá, amores, tudo bom? Hoje a minha ideia é fazer uma aula tentando nos aproximar mais do que era a nossa aula em sala de aula, tá certo? Então, para ajudar vocês, eu acredito que vocês estejam morrendo de saudades de usar o caderninho de vocês também, de copiar os assuntos. Eu sugiro que vocês copiem, tá? Aqui eu não vou ficar precisando esperar vocês, porque por se tratar de um vídeo, vocês vão conseguir pausar, escrever no ritmo de vocês, né? E depois continuarem o vídeo, tá bom? A nossa aula de hoje dá continuidade ao capítulo 3 do módulo de vocês, é isso mesmo, 3. E nós vamos falar sobre pronomes. Aqui eu até anotei para vocês o que são pronomes, tá? Os pronomes representam as três pessoas envolvidas na comunicação. Não existe como a gente se comunicar sozinhos. Eu me comunicando comigo mesma, a gente pode até falar sozinho, mas quando envolve o processo de comunicação, envolve uma mensagem que é falada e envolve alguém que recebe essa mensagem também. Então, quais são essas três pessoas que nós temos? Nós temos o emissor, nós temos o receptor e nós temos o assunto. Nós temos quem emite a mensagem, nós temos quem recebe essa mensagem e temos a mensagem, o assunto que é tratado. Então, os pronomes são as palavras que vão representar esses três elementos essenciais da comunicação, tá? E quais são os tipos de pronomes? Vamos lá. Então, vamos lá. Já criei a minha tabelinha aqui para vocês. Os pronomes, nós temos os pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Ah, meu Deus, o que é isso? Fácil. Reto. Vocês já pensam logo numa coisa direta. Então, quem é que está praticando aquela ação? O pronome reto se refere a quem está realizando a ação. Já o pronome oblíquo se refere a quem está sofrendo o efeito dessa ação, tá? E aqui eu fiz uma tabelinha agora para vocês. Deixa eu ver onde é que é melhor ficar. Acho que é melhor ficar até aqui. Tabelinha para vocês, em que tem as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Temos pronomes do caso reto e oblíquo. Então, vamos lá. Na primeira pessoa, pronomes do caso reto, quais os pronomes que eu tenho? Eu, no singular, e nós, no plural. Segunda pessoa, tu, no singular, e vós, no plural. E terceira pessoa, ele ou ela, eu até esqueci de colocar aqui, deixa eu colocar. Ele ou ela e eles. A letra aqui ficou feia, mas não tem problema não, vocês entendem. Eles ou elas. Agora vamos para os pronomes oblíquos. Deixa eu me aparecer aqui. Os pronomes oblíquos nós temos no singular, na primeira pessoa, me, mim e comigo. No plural, nos e conosco. Segunda pessoa, te, ti, contigo. No plural, vos, convosco. Terceira pessoa, o, a, li, si, com e, si com i e consigo. No plural, os, as, lis, si com e com i e consigo. Essa parte aqui não tem variação. Mas não se preocupem que a gente, a partir de agora, vai ver os casos direitinho em cada coisa se enquadra para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Uma pergunta que surge muito. Quando é que eu uso eu ou me? Ou quando eu uso tu ou ti? Vamos tirar as dúvidas, tá? É muito comum a gente ver usar os pronomes de uma maneira errada. Então, vamos tentar facilitar para vocês. Quando vier a preposição e o pronome em seguida, eu vou usar o pronome oblíquo. Mas eu não lembro nem o que é preposição. Preposição são aquelas palavrinhas que vão ligar os termos. São palavrinhas invariáveis, ou seja, elas não vão nem para o plural, nem para o singular, nem para o masculino, nem para o feminino. Para, sem, são termos que vão ligar outros termos, são as palavrinhas que ligam outros termos e não variam. Então, vamos ver isso aqui na prática, tá? Espera que eu já vou mostrar um exemplo.
Quando vier essa mesma situação, mas que eu tiver a preposição, gente, engoliu o pronome, e depois do meu pronome eu ainda tiver um verbo, eu vou usar o pronome do caso reto, tá? Preposição, depois pronome, eu vou usar os oblíquos. Preposição seguida de pronome que está seguido de verbo, eu vou usar o caso reto. Vamos à prática. Vamos lá. Aqui. A aula não começará. E agora? A aula não começará sem eu ou sem mim? Como é que vai ficar? Vamos voltar às regrinhas, tá? Aqui eu já sei que eu vou colocar um pronome. Sem é a minha preposição. E, Pro, como é que eu vou lembrar disso? Sem varia? Sem com S, apesar que o numeral também não varia, mas vamos lá. Sem com S, estamos dizendo que há ausência de algo, né? Então, eu coloco o sem no feminino, no plural, eu faço essas modificações? Não. Tá? E vai estar conectando termos, está? Então, eu tenho aqui uma preposição. Se eu tenho uma preposição e em seguida eu tenho um pronome, esse meu pronome vai ser oblíquo. Ou seja, a aula não começará sem entre eu ou mim, eu vou optar por mim. A aula não começará sem mim. E agora, quando é que eu vou ter que colocar o pronome do caso reto? Porque existem situações bem similares, né? Então vamos lá, colocar outro exemplo. A Pro pediu para enviar as atividades. Então vamos lá. A Pro pediu para eu ou mim enviar as atividades. É muito comum a gente ouvir e até ver essa questão escrita de colocarem me enviar. Porém, vamos para a regrinha. Para, eu até já falei mais no início, citando alguns exemplos de preposição. Para é uma preposição, tá? Então, se eu tenho a preposição e tenho um pronome, vai ser oblíquo, correto? Calma. Depois do pronome, a minha oração não acabou. Depois do pronome, eu ainda tenho um verbo. Olha aqui, ó. Esse verbo vai fazer toda a diferença na escolha do pronome de vocês. Como eu tenho preposição, pronome e depois o verbo, aqui vai ser o pronome reto. Olha como soa mais bonito. A Pro pediu para eu enviar as atividades. Fica muito melhor, porque a Pro pediu para mim enviar as atividades. Não existe isso, não existe. Para eu enviar as atividades. Lembrem do verbo. Se depois vier o verbo, eu vou usar o reto. Eu, tu, ele, ou nós, vós, eles. Se vier sem o verbo, somente a preposição antes do pronome, eu vou usar os pronomes do caso oblíquo. Então vamos lá. Quando eu tiver os pronomes o, a gente não tinha visto que isso era artigo também, mas também funciona como pronome. Eu vou mostrar os exemplos para vocês, tá? Quando esse pronome vier antes do verbo, eu vou usar assim, ó, nessa forma original dele. O, a, os, as. Um exemplo é eu
o convidei ontem. Pronto, aqui, ó. Eu o convidei ontem. Esse o aqui não funciona como artigo, ele funciona como pronome. Por quê? Porque ele está se referindo à pessoa da minha comunicação, do meu ato de comunicar. Vamos lá, pra gente explicar. Eu estou fazendo um convite para uma pessoa, tá? Então, seguindo aquele processo da comunicação, eu tenho 3 elementos importantes, 3 pessoas importantes. Quem passa a mensagem, quem recebe a mensagem e a mensagem. Então, eu o convidei ontem. Quem foi que passou a mensagem? Quem é que está passando essa mensagem? Fazendo essa comunicação? Eu. Pronome reto. Quem é a pessoa que vai receber essa mensagem? Ele. Só que nesse caso, ao invés de eu falar, eu convidei ele ontem à noite, ou ontem, que aqui eu só coloquei ontem, eu convidei ele ontem. Se eu trouxer esse pronome para antes do verbo, que é convidar, então, eu o convidei ontem, tá? Antes do verbo, quando eu trago esse pronome para o início da minha oração, antes do verbo, vai ser o, tá? Vamos para um outro exemplo, um exemplo que ele vai ficar depois do verbo. Quando o meu verbo estiver nessa forma aqui, ó, terminado em R, S ou Z, vai ser lo, lá, los, las. Quando terminado em oi, em, no, na, nos, nas. Vamos a exemplos para tornar isso mais prático. Vou apagar essa parte aqui em cima, tá? Como eu disse, como é gravado, vocês podem, se desejar, pausar para anotar. Então, vamos a um exemplo aqui. Eu quero... Eu quero fazê-la feliz. Olhem a modificação que eu fiz aqui. Eu, que estou passando essa mensagem, ou seja, que estou praticando a ação, quero, é a minha ação, né? Quero fazer alguém feliz. Ela. Só que eu não vou colocar, eu quero fazer ela feliz. Então, quando esse pronome, mesmo ele vindo depois do verbo, ele vai sofrer uma alteraçãozinha. Nos verbos que são terminados em R, Z ou S, no caso fazer é um verbo terminado em R. Eu vou acrescentar a letra L. Senão vai ficar muito estranho, eu vou fazer a... Parece que a gente está falando alguma coisa errada, né? Então, eu vou fazê-la feliz. Eu perco essa terminaçãozinha aqui e acrescento o pronome nesta forma, acrescentadozinho da letra L, tá? Agora, nesse caso aqui, quando o meu verbo tem essas terminações aqui, como é que eu vou fazer? Estão aí em casa, ociosos, resolvem fazer exercício, se cansam dos exercícios e depois querem repor as energias. Então, vamos lá. O açaí repõe-nos a energia. O açaí repõe-nos a energia. O verbo é repor, sim. Só que na frase, eu coloquei... A minha frase, a minha oração está no presente. O açaí repõe. A minha forma do verbo aqui não está não está em repor, não está na forma original. Está conjugada no meu presente. Então, o açaí repõe. Repõe a energia para mim, para nós, perdão. Repõe a energia para nós. Então, a gente se acabou lá, fizemos um monte de exercício, eu e minhas amigas, a gente resolveu, eu e minha família, né, já que nós estamos em isolamento social. Então, fizemos um monte de exercícios e vamos repor a nossa energia agora com o açaí. Então, o açaí repõe-nos a energia. Repõe a energia a nós. Verbo
O pronome está vindo após o verbo, mas o verbo com uma dessas terminações aqui, eu vou acrescentar a letrinha N. Está certo? Essas regrinhas vocês prestem bastante atenção. Se tiver dúvidas, entrem em contato comigo. Deixa eu sair daqui da frente. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Vocês têm meu telefone e a gente vai tirando essas dúvidas. São regrinhas chatas, mas que à medida que vocês forem praticando, vocês vão se desenvolver bem, tá bom? Eu não vou passar adiante no assunto e vou passar atividades para vocês agora, para que vocês treinem especificamente essa questão desses pronomes, para depois a gente ir para outro tipo de pronome, que são os pronomes de tratamento, tá certo? Fiquem com Deus e beijos!